a correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, oitavo ano mais lindo do colégio, mais lindo da cidade, mais lindo do planeta, do sistema solar, do universo! Como é que vocês estão? Tudo bem, galera? Professor Cristiano mais uma vez aqui junto com vocês e vamos continuar aí analisando o capítulo 3 da nossa apostila, o período joanino. E hoje nós vamos falar sobre o que acontece após a chegada da família real no Brasil. Mas eu não me esqueci que na última aula passei uma tarefinha, tinha alguns exercícios para você fazer, além, é claro, de efetuar a leitura das páginas que foram demarcadas. Você fez isso, não fez? Claro que fez. Você é um menino, uma menina esperta, esse oitavo ano é lindo demais. Vamos lá então para a correção desses exercícios? Olha só, na página 39 da sua apostila, se você não está com ela aberta aí ainda, tá vacilando. Mas você já está com ela aberta, não tá, gente? Olha, é maravilhoso esse oitavo ano. Vamos lá então, galera. Leia o trecho da Carta Régia de Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas, em 1808, para responder as questões. Se você leu as páginas que eu pedi que você lesse em casa, você se inteirou do assunto. O que acontece? A primeira medida adotada pelo Dom João VI, assim que ele chega ao Brasil, ainda ali em Salvador, é a abertura dos portos. Você se lembra? O Brasil, durante muito tempo, sendo colônia de Portugal, estava submetido àquilo que nós chamamos de pacto colonial. Através desse acordo que era imposto à colônia, fazia com que o Brasil só pudesse negociar com Portugal. O Brasil só podia vender produtos para Portugal e só poderia comprar produtos de comerciantes portugueses. Agora, com a abertura dos portos, o Brasil poderia fazer negócio com outros países, com outras nações amigas. Mas as coisas não são tão boas assim como parece. Você se lembra, neste momento, basicamente o Brasil, Portugal, estava com relações rompidas ali com o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão dominava praticamente toda a Europa. O que restava, então, é a Inglaterra. A abertura dos portos, na prática, é a possibilidade do Brasil começar a negociar diretamente com os ingleses, porque negociar através do território português já não era viável naquele momento, tendo em vista a presença das tropas de Napoleão Bonaparte dentro do território português. Então, como eu disse, na prática foi muito vantajoso para a Inglaterra essa abertura dos portos. Mas, é claro, para os brasileiros também foi bem legal, porque, afinal de contas, essa declaração significou o fim do pacto colonial. Então, destaca isso aí, tá? 1808, então, com o processo de abertura dos portos, nós temos o fim do pacto colonial. Vamos para a leitura, então, feita essa introdução, que você já provavelmente já sabia de tudo isso, porque você fez a leitura. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para acompanhar vocês. Olha só, deixa eu pegar o meu apontador a laser aqui e aí eu vou acompanhando junto com vocês. Vamos lá. Conde da Ponte, de meu conselho, governador e capitão-general da capitania da Bahia, amigo, eu, o príncipe regente, aqui estamos falando de Dom João VI. Lembra do conteúdo da última aula? Dom João VI ainda era o príncipe regente porque a sua mãe ainda estava viva. Entretanto, desde 1792, ela já não governava mais por estar ali com alguns problemas mentais. Eu, príncipe regente, vos envio muito saudar, como aquele que amo, atendendo à representação que fizeste subir a minha real presença, sobre se achar interrompido e suspenso o comércio desta capitania com grave prejuízo dos meus vassalos e da minha real fazenda, fazenda no caso aqui de tesouro, em razão das críticas e públicas circunstâncias da Europa, sou servido ordenar primeiro, então Dom João vai fazer algumas ordenanças, vejamos, primeiro, que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportadas ou em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa ou em navios dos meus vassalos. Segundo,
que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar todos e quaisquer gêneros, produções coloniais, à exceção do pau-brasil ou outros notoriamente estancados. Estanco diz respeito ao monopólio real sobre a produção da colônia. Escrita na Bahia em 28 de janeiro de 1808. Você se lembra, então, o Dom João partiu de Portugal em 1807, chegando em janeiro de 1808 em Salvador, permanecendo até o mês de março, quando ele vai para o Rio de Janeiro. E ainda ali na Bahia, ainda estando ali em Salvador, ele promoveu então a abertura dos portos. E agora os reinos que se mantêm em paz com a coroa portuguesa podem negociar com o Brasil. E o Brasil também, a mesma coisa, pode exportar para estes outros reinos, com exceção dos produtos que são exclusividade, monopólio da coroa portuguesa. Vamos para a pergunta, então. Número 1. Explique de que forma o contexto europeu do início do século XIX foi responsável pela transferência da família real portuguesa para o Brasil. Muito fácil, né, gente? Isso aí basicamente é aquilo que nós comentamos ali na nossa última aula. Bem tranquilo. O que acontece, então? Você tem o bloqueio continental. Dom João VI não respeitou este bloqueio continental, fazendo com que Portugal fosse invadido pelo Napoleão Bonaparte. E isso leva, então, a família real a ter que se deslocar para a América como uma forma para não perder a sua coroa. Resposta sugestiva aí para você? A ameaça de invasão das forças napoleônicas a Portugal, bem como a dependência portuguesa em relação à Inglaterra, levou Dom João a aceitar a pressão inglesa e transferir a sede da coroa portuguesa para o Brasil. Número 2. O que esse documento estabeleceu? Este documento que nós acabamos de ler anteriormente. A quem essa medida beneficiou? Então, primeiramente, o documento estabelece o fim do Pacto Colonial, a abertura dos portos. E no segundo momento, ele favorece também os colonos brasileiros, mas favorece também a Inglaterra, né, que havia perdido ali diversos mercados na Europa em virtude do pacto do bloqueio continental, e agora havia aí a abertura do mercado brasileiro, um território gigantesco com várias pessoas habitando aqui, possibilidade de lucros à venda, meu querido Padawan. Lucros à venda não, lucros à vista. À venda também. Resposta sugestiva para você. O documento estabeleceu a abertura dos portos brasileiros, a importação e a exportação de mercadorias aos súditos da coroa portuguesa e aos estrangeiros cujos governos continuassem em paz com Portugal. Foram beneficiadas os comerciantes e os produtores brasileiros, que ficaram livres da intermediação dos comerciantes portugueses, até então obrigatória em razão do Pacto Colonial. Próxima questão. Qual foi o interesse inglês no estabelecimento dessa medida e que mudanças isso provocou no sistema colonial português? Os interesses ingleses parecem bastante claros, não é? Como eu disse anteriormente, com o Pacto Colonial, mas eu estou com o Pacto Colonial na cabeça. Com o bloqueio continental lá na Europa, a Inglaterra acabou perdendo muitos mercados. Então, realmente, aquilo que Napoleão Bonaparte havia premeditado estava dando certo. E aí o que acontece? Com a abertura dos portos, os ingleses veem a possibilidade de mandar os seus produtos para o território brasileiro. Que mudanças isto provoca? O fim do Pacto Colonial. Na prática, é isso que significa. Resposta sugestiva. Com seu comércio interrompido na Europa pela decretação do bloqueio continental por Napoleão, a Inglaterra necessitava de um local para escoar sua produção industrial, enquanto seu comércio europeu continuasse interrompido. O Pacto Colonial, ou exclusivo metropolitano, era a base da relação colonial mercantilista, garantindo a subordinação das colônias às metrópoles e assegurando às últimas a exploração dos territórios coloniais. Com a abertura dos portos, rompia-se o Pacto Colonial e, portanto, na prática, o Brasil deixava de ser uma colônia em sentido mercantilista. Você vai ver que logo na sequência, nós estamos aqui em 1808. No ano de 1815, o Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido. Depois eu falo um pouco mais sobre o que isso significa na prática. Questão número 1 da página 42. Os extraordinários eventos de 1807 a 1821
aconteceram no cruzamento de 3 histórias imperiais: a expansão francesa na Europa, os propósitos britânicos na América do Sul e a tentativa desesperada de Portugal de manter o seu império. A transferência para o Brasil parecia uma solução engenhosa para essas 3 diferentes demandas. Então, olha só, você tem 3 países com interesses bem diversos neste momento na Europa. A Inglaterra tem um interesse em expandir o seu campo para poder escoar a sua produção. Você se lembra, no começo do ano, nós estudamos o processo de revolução industrial dentro da Inglaterra. Então, a Inglaterra estava produzindo mais. Existia a necessidade de encontrar novos mercados. Exatamente por conta disso que os ingleses apoiavam o processo de independência na América. Claro, da sua colônia não, né? Quando foi ali as 13 colônias, os ingleses lutaram contra, mas das colônias espanholas, os ingleses estavam sempre apoiando. E agora o que acontece? Você tem, então, esse ponto, o interesse inglês, você tem um processo de expansão por parte dos franceses dentro da Europa, e você tem também aí o governo português desesperado para manter a sua coroa. E, de fato, deu certo. Quando você olha, por exemplo, para o rei da Espanha, o rei da Espanha não fugiu de Napoleão Bonaparte. E qual foi o resultado? Perdeu a sua coroa. Dom João não. Dom João, eles fugiu mesmo. Fugiu, medosão. Fugiu, mas manteve a sua coroa intacta. Ah, será que ele foi covarde ou foi inteligente? Eu deixo para você pensar um pouquinho sobre isso. Questão. Explique a afirmação: a transferência para o Brasil parecia uma solução engenhosa para essas 3 diferentes demandas. É o que eu acabei de dizer. Então, os ingleses tinham interesse aí de aumentar o seu mercado, a possibilidade de escoar a sua produção, e os portugueses, principalmente o Dom João VI, tinha o objetivo de manter a sua coroa. Resposta sugestiva. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, provocada pelo projeto imperial francês, a Inglaterra garantia o acesso a um importante mercado consumidor na América, que serviria de compensação às perdas europeias provocadas pelo bloqueio continental. E a dinastia de Bragança, ou seja, a família ali do Dom João VI, assegurava a posse da coroa portuguesa, evitando ser destronada, como ocorrera com as demais monarquias que se opuseram a Napoleão. Com exceção da Rússia, né? Lá na Rússia, Napoleão não deu bom para ele lá, não. Questão de número 2, ainda na página 42. Verdadeiro ou falso? Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui para essa aula não ficar muito extensa. Houve muita confusão no embarque e a viagem não foi fácil. Uma tempestade dividiu a frota. Os navios estavam superlotados, daí resultando falta de comida e água. A troca de roupa foi improvisada com cobertas e lençóis fornecidos pela marinha inglesa. Para completar, o ataque dos piolhos obrigou as mulheres a raspar o cabelo. Depois nós vamos falar mais sobre isso, sobre esse ataque de piolho que ocorreu nestes navios durante esse processo de vinda para a América. Mas esses aspectos novelescos não podem ocultar o fato de que, a partir da vinda da família real para o Brasil, ocorreu uma reviravolta nas relações entre a metrópole e a colônia. A pergunta é a seguinte: a presença da família real portuguesa no Brasil alterou as relações entre colônia e metrópole? Isso é claro, né? Afinal de contas, o rei fica na metrópole, agora ele está na colônia, então a colônia vai deixar de ser colônia. Sobre as principais medidas adotadas por Dom João e suas consequências, julgue verdadeiro ou falso. Então, as medidas, e nós vamos julgar se é verdadeiro ou falso. Primeiro, poucos dias após desembarcar no Brasil, Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E com essa medida, rompia-se o pacto colonial, que tinha como um dos pilares o monopólio comercial. Fácil, né? Verdadeiro. Opa, como não? Verdadeiro. Segundo, com a instalação da coroa portuguesa no Brasil, o centro político de decisões deslocou-se da região Nordeste para o Sudeste, principalmente para o Rio de Janeiro, que se tornou sede do governo português. Opa, certinho, gente, verdadeiro. Terceira, Dom João anulou o alvará que proibia na colônia instalações de manufaturas, que desenvolveram consideravelmente e passaram a concorrer com os produtos britânicos. Aí, galera, eu vou ter que marcar o falso. Por quê? Porque, embora haja essa liberação, essas manufaturas brasileiras não vão concorrer, não vão conseguir concorrer com os produtos britânicos, que eram mais baratos e de melhor qualidade.
Próxima. Em um lance de astúcia, Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves para manter o direito à coroa portuguesa. A partir de então, o Brasil passou à condição de metrópole e não de colônia, sendo sede da monarquia portuguesa. Meus queridos, essa é falsa, né? Apesar de o Brasil, de fato, ser a sede da coroa portuguesa, nós não vamos ser elevados, não vamos ser uma metrópole, continuamos sendo um território, uma parte do território português. Legal? Por último, a transferência da coroa portuguesa para a colônia significou prejuízo comercial aos ingleses, em decorrência de pesadas taxas alfandegárias sobre os produtos britânicos. A última aqui, gente, completamente falsa também, né? Porque você vai notar que com a abertura dos portos, os ingleses vão ter muitos benefícios aqui dentro do território brasileiro. Muito bem, meu tchutchuco, muito bem, minha tchutchuca. Bora para os conteúdos da aula de hoje, então? Vamos lá? Vamos falar, então, quais são os impactos, as transformações ocorridas no nosso território com a presença da família real portuguesa. Na aula passada, eu já alertei você que a presença da família real foi fundamental para manter a unidade do território. O Brasil não se fragmentar em pequenas repúblicas ou pequenos reinos, mas, enfim, em territórios menores. Eu falei agora no começo da aula sobre esse processo de abertura dos portos, que na prática significou aí o fim do pacto colonial e o Brasil tendo agora a possibilidade de comercializar diretamente com os ingleses. Essa, inclusive, é a carta. Sabe aquela carta que nós lemos lá no exercício? Tá aqui, olha só. Essa é uma foto do original. Essa carta é domínio público. Se você procurar na internet, você vai encontrá-la também. Meus queridos, logo na sequência, depois de permanecer ali um pequeno período em Salvador, entre janeiro e março, em março o Dom João chega no Rio de Janeiro, a capital. E agora ele vê ali a possibilidade de você criar novas formas de comércio, você explorar um pouco mais essa proximidade também com a África, o fato de o Brasil estar recebendo uma grande quantidade de proximidade comercial, mais especificamente, para não ficar estranho, né? Mas uma proximidade comercial muito grande com a África no que se refere ao tráfico negreiro, e ele vê diversas oportunidades aí de criar uma nova economia dentro desse território. E para isso ele faz ele toma uma série de medidas e faz com que o Rio de Janeiro e a colônia comece a se desenvolver cada vez mais. Então eu destaquei as principais aí para você. Você não vai marcar bobeira, você já vai anotar isso aí no seu caderno também, não vai? Olha só, primeiro ponto, liberação de manufaturas. Então, as manufaturas, elas estão liberadas aqui dentro do território brasileiro. Mais uma vez, podem ser instaladas manufaturas. É claro que, de forma geral, principalmente as manufaturas têxteis, não conseguirão se desenvolver de forma satisfatória por conta da concorrência dos produtos ingleses. Outro detalhe importante é em 1815, então, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. O que isso significa? Significa que o Brasil deixa oficialmente de ser uma colônia, ganhando o status de território, ou seja, é algo parecido como se fosse uma parte mesmo do território português, e não uma colônia. O que isso significa na prática? A colônia, galera, basicamente existe para gerar lucros para a metrópole. E o território não, o território é uma parte do todo, uma parte do reino, e não um pedacinho de terra que serve para gerar lucro para aquele outro pedaço lá que é a metrópole. Criação de uma estrutura militar com uma marinha, um exército, então toda uma estrutura passa a existir aqui dentro da colônia, a abertura do Banco do Brasil, que vai possibilitar uma série de financiamentos também. Então você percebe que a presença da família real vai provocando uma transformação na dinâmica de vida do território brasileiro. Claro, diretamente impactando a cidade do Rio de Janeiro, mas indiretamente também criando uma estrutura administrativa aqui dentro do nosso território. Outros pontos importantes é a criação de uma faculdade de medicina, uma faculdade de direito, uma escola real para o desenvolvimento da ciência, uma escola de belas artes. Por que as belas artes elas são tão importantes neste momento? Não é apenas por uma questão de pintura, e você tem aqui, eu estou bem na frente do Dom João, agora que eu reparei aqui, estou bem na frente, você tem esse quadro maravilhoso que foi pintado aqui, que mostra a chegada da família real no Rio de Janeiro.
Mas as belas artes, elas são importantes neste período onde você não tem ainda fotografias e nada disso, para retratar tudo o que é necessário para o desenvolvimento da ciência. Então, se você vai escrever um livro de medicina, se você vai escrever um livro de biologia, tudo é retratado no livro através dos desenhos. Então, o desenvolvimento do desenho, da pintura, é muito importante para o desenvolvimento científico neste período. Daí a importância dessa criação da Escola de Belas Artes, que vai fomentar e desenvolver a pintura, o desenho, dentro ali do território brasileiro, e você vai perceber também o surgimento de diversas obras, como estas que nós estamos contemplando aqui neste momento. Em uma aula específica eu vou falar sobre um ponto importante desta criação da Academia de Belas Artes, e com a vinda também de uma missão francesa, com alguns pintores, arquitetos franceses, que vão ter um impacto bem grande aqui dentro do território brasileiro. Outro ponto importante ali é o lance da imprensa régia. Ou seja, você tem agora a criação de um jornal que vai circular aqui dentro do território, um jornal oficial. Tudo isso, gente, vai dando para o Rio de Janeiro uma cara de capital, porque é isso que o Dom João está buscando. É claro, eu não destaquei aqui ainda reformas que ele faz dentro da cidade, por exemplo, modernização dos portos, e reformas dentro do Rio de Janeiro mesmo, nas ruas, nas cidades, instalação de iluminação, tudo isso para que a cidade pudesse ficar com ares mais dignos para receber a família real portuguesa. E o Rio de Janeiro, dessa forma, torna-se o principal centro urbano do Brasil, atraindo pintores, atraindo diversos tipos de profissionais, atraindo pessoas que desejavam estudar nos diversos cursos que estavam sendo oferecidos neste momento. Mas, galera, nem tudo são flores, tá? Não tem só coisa boa, não. E eu quero mostrar e ilustrar para vocês nesse último quadro. Olha só, aqui nós temos um quadrinho que diz assim: o senhor tem 24 horas para deixar este imóvel para dar abrigo aos membros da comitiva do Príncipe Real. E aí tem um negro aqui pintando assim, ó, PR. O que isso significa? Meus queridos, imagine em uma cidade como o Rio de Janeiro da época, uma cidade pequena, de repente você tem aí a chegada de algo entre 10 e 20 mil pessoas. E não são quaisquer pessoas, são pessoas extremamente importantes. Onde essas pessoas vão se alojar? Não existem hotéis para que elas possam ficar. Não existem construções suficientes, luxuosas, para que essas pessoas, acostumadas com o luxo europeu, elas possam ficar. O que acontece? Muitas casas são desapropriadas neste momento. O que acontece é exatamente o que você está vendo nesse quadrinho. O sujeito está lá na sua casa, de repente alguém bate na porta e fala: olha, você tem 24 horas para deixar o seu imóvel, porque essa casa está sendo desapropriada. Pinta-se aqui, ó, Príncipe Regente, e a galera tem que sair dali. Tem que sair dali e procurar um outro canto, porque essa casa agora vai ser utilizada para instalar alguma das famílias ali da corte que veio para o Brasil. Inclusive, na época, surgiu uma piada entre as ruas do Rio de Janeiro, que esse PR, que na realidade significa Príncipe Regente, significava: ponha-se na rua, saia daí, porque você vai ter que dar lugar para uma família que veio de Portugal e você nem sabe quem é. Mais ou menos isso. Então, esse foi uma coisa bastante constrangedora que ocorreu em virtude da chegada de um número muito grande de pessoas. Outra coisa também que eu destaquei aqui é o seguinte: o aumento da inflação. Por quê? Lembra que eu disse na aula passada? Muitos destes nobres trouxeram grandes quantias de dinheiro. E quando você tem uma quantia muito grande de dinheiro circulando, a tendência é que o preço das coisas comece a subir. Então, se eu tenho ali gente com muita grana, eu quero comprar um frango, quanto que é? Eu falo lá, 50, toma aí 50. Bom, o franguinho que custava 10 passa a custar 50 agora. E se alguém mais pobre reclamar, fala: se você não quiser, a família real lá, compra e pronto, acabou. Então, esse excesso de dinheiro, de moedas de ouro, que foi trazido para a colônia, foi trazido para o Brasil, promoveu
uma inflação bem alta e isso prejudicou a população ali do Rio de Janeiro, começou a ter dificuldade para adquirir alguns bens básicos. E além do que, você não pode se esquecer que a população também de uma hora para outra, saltou lá para as alturas. Outro detalhe importante que eu quero destacar para vocês é um tratado que foi assinado em 1810. Tratado de Amizade, Aliança, Comércio e Navegação. Que nome bonito! Mas na prática isso aqui, sabe o que é? Os ingleses cobrando o governo português. Por quê? Toda aquela ajuda para vir para o Brasil, a guerra que está sendo travada lá no território português, as tropas inglesas estão lutando contra as tropas francesas dentro do território português, tentando expulsar os franceses de dentro de Portugal. Mas isso não é de graça. O que acontece? Este acordo que é firmado entre Portugal e Inglaterra faz com que a Inglaterra tenha uma série de benefícios para vender os seus produtos aqui para o território brasileiro. Isso aí gera um certo problema para aqueles que vivem aqui. O preço das mercadorias, a arrecadação de impostos do governo cai. Então imagina o seguinte, se antes um produto entrava no Brasil e pagava R$10 de impostos, com essa diminuição da carga tributária, esse produto paga só R$2 de impostos. O que isso significa? A arrecadação caiu. E para não ficar no prejuízo, o governo português acabou criando outros impostos que eram cobrados da população. Percebeu? Então, na prática, você tem um aumento da taxa tributária também sobre essa população. Está pensando o quê? Ter o rei aqui no Brasil não é para qualquer um, não. Não é barato, tem que pagar e pagar caro. Se você quiser destacar na sua apostila esse tratado que foi firmado, você pode pegar aí na página 37. Deixa eu pegar aqui e já falo para você. Na página 43 da sua apostila, você pode destacar isso aí. Ali, logo no segundo parágrafo, fala sobre este comércio, esse tratado aí, de amizade, aliança, comércio e navegação. Beleza? Meus queridos, chegamos ao final desta aula. Chegamos ao final. Eu sei que você está chorando. Meu Deus, acabou, mas não fica triste, não. Semana que vem tem mais. Tem tarefa para você fazer. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.